Vamos ver Jesus aqui? Eu vou pegar novamente essa mesma palavra, Bereshit. Vamos escrever ela de novo aqui para você. Deixa eu pegar um outro pincel. Vou escrever a palavra Bereshit de novo. Bereshit. Tá? Escrevi ela de novo. Escrevi ela de novo. Mas antes de falar sobre João, antes de dar para você essa revelação bombástica e fantástica do que João está dizendo, eu quero voltar só mais um pouquinho, porque eu deixei um ponto para trás, para explicar para você. Deixei um pontinho para trás. Sobre a pergunta, né? O que existia antes? Se nós podemos ver o que existia antes através das Escrituras. E eu comecei dizendo para você que sim, através do hebraico, a gente consegue entender o que existia antes, que é uma pergunta que as pessoas se fazem nos cursos teológicos, tá bom? Então vamos lá, conseguimos ver o que existia antes de Bereshit? Conseguimos ver o que existia antes da criação? Conseguimos ver o que existia antes do planeta? Sim, conseguimos. Vamos lá no quadro que você vai ver. Vamos lá. Essa é a primeira palavra do primeiro livro da Bíblia, certo? Começa com a letra Bet. Ora, não seria interessante a primeira palavra do primeiro livro não começar também com a primeira letra do alfabeto? Talvez isso não é lógico para você, mas às vezes dentro do hebraico isso é lógico, tá? Seria interessante a primeira letra, né? A primeira palavra do primeiro livro começar com a primeira letra do alfabeto hebraico. Mas não começa. A palavra Bereshit, ela começa com essa letra aqui, ó, tá? Essa daqui. Para quem não sabe hebraico, o hebraico você lê da direita para a esquerda. Você escreve da direita para a esquerda. Então essa aqui, vou fazer um X nela, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Desculpa, a primeira letra da palavra Bereshit. Agora veja aqui que interessante, gente. Segura aí para quem gosta dos mísseis, tá? Quem gosta dos mísseis, segura esse míssil aí e manda para mim que eu vou te mostrar algo aqui fenomenal. Se o primeiro livro, se a primeira palavra do primeiro livro começa com a letra Bet, por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Porque nas Escrituras tudo está posicionado no lugar correto. Não se engane. Não se engane. Tudo nas Escrituras, cada vírgula, cada número, cada nome, parece um balé, não é? Tá posicionado na sua posição correta. Não está errado. Está posicionado na posição correta. Por isso a letra B está aqui. Por que ela está aqui? Porque a Bíblia está dizendo para a gente o seguinte, olha, a letra B ela é fechada em cima, ela é fechada na sua parte de trás, e ela fechada na sua parte de baixo, tá? Significa o seguinte, para nós, o que interessa para nós é o que está escrito do Bet para frente. Por quê? A parte de cima está fechada, a parte de baixo está fechada, a parte lateral que vai para trás está fechado. O que está aberto para o nosso conhecimento, para a nossa mente, ó, Rosh, né? O que está aberto para a nossa mente é o que vem da parte do Bet que está aberta para frente. Deus deixou esse caminho aberto para nós, para mim, para você. É esse o caminho que está aberto. Está aberto o caminho do qual parte a Escritura, do qual ele começa a escrever para nós. É dali que está aberto. Isso significa, não se preocupe com o que está para cima. Não se preocupe com o que está para baixo. Não se preocupe com o que aconteceu antes. Por mais que nós estudemos a Bíblia e escafunchemos, esquadrinhamos, a gente não vai entender o que aconteceu antes da criação. Essa é uma das respostas. Mas essa resposta não termina aqui, não. A letra B, ela tem esse tracinho aqui, ó, que aponta para trás. Vou até marcar de vermelhinho aqui, ó. Vou colocar uma setinha para trás, tá? Tem esse traço aqui, ó.
Esse traço está apontando para trás. É isso aqui que a Escritura chama de tio. Lembra daquele versículo? Ai daquele que tirar um J ou um tio das Escrituras? Pois é, não é tio esse acento que nós conhecemos, não. O tio é isso aqui. É essa pontinha que sobra em determinadas letras hebraicas. Se esse tio ele sai dessa posição, essa letra que tem som de B e que tem os significados, todos os significados da letra B, vai se tornar uma outra letra com outro significado, com tudo diferente. Então, é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é o tio. Contudo, se o tio está apontando para trás, ele está apontando para alguma coisa. Ele está apontando para alguma coisa. Para que ele está apontando? Ele está dizendo, a primeira coisa para você está dizendo o seguinte, olha, tem alguma coisa para trás. Tem alguma coisa antes da criação. Isso aí você pode ter absoluta certeza. Ele está apontando para trás. Ele está te dando uma dica. Tem alguma coisa antes da criação. O quê? O quê? Primeiro, está fechado para nós. Não foi revelado para nós em partes. Porque se você for fazer as perguntas certas, conforme eu ensino para os nossos alunos lá na 4ª dimensão da Bíblia, se você for fazer a pergunta certa, você vai ter a resposta. Se você seguir o alfabeto hebraico e você começar, qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? É a letra Aleph. Primeira letra Aleph, segunda letra Bet. E o Aleph significa o quê? Deus. Elohim, El Shaddai, El Elyon, Adonai, tudo é Aleph, ok? Então, o que tem antes da criação é o Aleph, gente. O que tem antes da criação é o Aleph. Nada mais, nada menos, não é, do que o próprio Aleph, do que o próprio Deus. Quando é que nós saberemos tudo o que aconteceu antes da criação? Quando Deus determinar. Quando Deus determinar. Então, eu sempre falo o seguinte, não perca o seu tempo imaginando, gastando energia, pensando o que aconteceu antes da criação. Não perca seu tempo. Saiba que Deus estava lá antes da criação. Saiba que o Senhor estava lá antes da criação. Porque eu vejo nos seminários teológicos, não só no seminário teológico, às vezes mesmo no meio cristão, as pessoas perdendo o seu tempo, gastando energia em coisas que estão fechadas. Elas estão fechadas, não são para nós nesse momento. Então saiba que antes aconteceu o Aleph. Você não precisa de saber o que aconteceu antes. O que você precisa saber é o que aconteceu daqui para frente. Esse é o interesse de Deus para nós. Então, eu que não sou boba nem nada, eu me interesso com o que Deus interessa para mim. Tá entendendo? Coloca aí, ó, hashtag juntinho até o fim. Tô com saudade dessa hashtag. Pode colocar? Hashtag juntinhos até o fim. Tô com saudade dela. Então, é dessa forma. Agora, pulando o assunto, lembrando para todo mundo que está aqui, que essa aula de hoje, ela é uma frestinha, bem curtinha, bem pequenininha, para você entrar um pouquinho dentro da 4ª dimensão da Bíblia, que é o nosso curso, tá? Que é o nosso curso. É uma fresta bem pequenininha. A gente tem uma aula que a gente fica quase 2 horas só falando da primeira palavra do livro de Gênesis, que é o livro Bereshit. Bom, aí nós caminhamos mais para frente, nós lemos o capítulo 1 de João, 1, 2 e 3. E João 1, 2 e 3 está dizendo que no princípio era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Pois é, meu povo. Se João está falando dessa forma, se João está falando isso, João, como bom conhecedor de hebraico, a língua dele, língua pátria, língua mãe, língua das escrituras que ele lia todos os dias, né? João falava aramaico também, mas ele sabia com absoluta certeza ler também o hebraico, porque era a língua da sinagoga, a língua das orações, a língua das escrituras, da leitura das escrituras, então é claro que ele sabia o hebraico também, tá? Como grande conhecedor, ele fala o seguinte, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Gente, claramente, notoriamente, João aqui está se referindo a Gênesis 1 que nós estamos estudando aqui agora. Notoriamente ele está... O versículo começa praticamente igual o versículo de Gênesis 1. Carla, por que esses versículos são tão iguais? Por que João está falando lá? Primeiro, se João está falando que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava no princípio, obrigatoriamente nós temos que encontrar Jesus, porque nós sabemos que o verbo é Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo de Deus. Então, se Jesus é o verbo, e João está falando que ele é, obrigatoriamente nós temos que encontrar Jesus dentro dessa primeira palavra, Bereshit, que significa no princípio, porque João fala que no princípio o verbo estava com Deus. Vamos lá? Vamos encontrar? Então vamos dar um glimpse, vamos dar uma chegada aqui nesse hebraico mais uma vez. Repetir novamente a palavra Bereshit aqui, que quer dizer no princípio. Até vou colocar aqui, ó, colocar do ladinho, no princípio. Falar nisso, quem perdeu o princípio dessa aula, volta lá quando terminar para você assistir essa primeira parte, que ela é muito boa, tá? No princípio, é Bereshit. Então, se está falando que Jesus está aqui, ele tem que estar. Como que eu vejo Jesus aqui? Como que o hebraico me conta essa história? Falei com vocês que o hebraico, eles são blocos que vão formando palavras. E cada palavra são formadas por pequenos blocos de outras palavras. Lembra que eu falei isso aqui agora no início? Pois então, vamos ver aqui o que mais constrói essa palavra Bereshit. Se eu dividir essa palavra Bereshit em Bar e Aleph, eu vou ter aqui, ó, a palavra Bar e o Aleph, ok? Sabe o que significa? Segura que vem missa para você aí. Sabe o que significa a palavra Bar em hebraico? Significa filho. E Aleph significa Deus. Portanto, Bar significa filho e Aleph significa Deus. Portanto, João está falando que no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Olha aqui, o verbo, que é Bar, o filho, estando com Deus, que é Aleph, o Elohim. Aí você já começa a entender que essa palavra Bereshit, que é no princípio, ela esconde segredos dentro dela. Que a gente precisa aprender, esquadrinhar os segredos. E aí, através disso, você começa a entender, poxa vida, se só uma palavra, a primeira palavra do livro de Gênesis já me conta isso, o que todas as outras palavras não vão me contar? Entende isso? O que todas as outras palavras não vão me contar? Se eu estou estudando apenas uma letra de uma palavra do livro de Gênesis, está me contando tanta coisa, imagina o que todo o restante do livro de Gênesis não vai me contar? Vem para a quarta dimensão que você vai saber. Tem muita coisa lá. Então a gente já vê aqui de cara, não é? O versículo se tornando realidade através daquilo que João estava falando.